Quando você fala em cirurgia plástica, você fala, antes de mais nada, em cirurgia. E quando você fala em cirurgia, é uma das atividades da medicina. A cirurgia plástica é uma especialidade dentro da cirurgia. E quando se fala em cirurgia, um procedimento cirúrgico, nos tempos de hoje, no ano em que estamos vivendo e com as regras vigentes no país, regulada pelos Conselhos Regional e Federal de Medicina e pela Agência Nacional de Saúde, implica toda uma entourage em torno deste ato médico que exige condições para diminuir ao máximo os riscos de uma cirurgia, independente de ser cirurgia plástica ou não. Assim sendo, eu poderia dizer que a segurança da cirurgia plástica, ela começa nos cuidados gerais que tem que haver quando se vai fazer um ato operatório. O ato operatório, o médico, o cirurgião, ele invade o corpo do paciente. Ele vai invadi-lo para conseguir um resultado melhor. Então nós começamos a pensar da seguinte maneira: toda cirurgia tem um risco em si, dependendo da sua natureza. Se você vai operar um coração, existe o risco do coração, daquele tipo de cirurgia. Se você vai operar apenas uma verruga na pele, o risco é muito menor. Então a cirurgia determina de per si qual o risco que ela traz dentro de si pela sua natureza. Se você vai operar uma retirada de um cisto de ovário é uma coisa, se você vai tirar um pedaço de um intestino por um tumor é outra coisa. Quando nós falamos de cirurgia plástica, nós entendemos que a cirurgia em si, os atos operatórios em si da cirurgia plástica, raramente trazem riscos intrínsecos. Isso nas cirurgias estéticas e na maioria das cirurgias reparadoras seletivas, aquelas que você pode preparar o paciente, como num trauma, um nariz quebrado, um desvio de septo, ou quando você faz estéticas, como cirurgia do nariz, da mama, da face, flacidez, são cirurgias que não trazem em si nenhum risco próprio. Elas trazem os riscos próprios a qualquer ato operatório. Por exemplo, uma alergia a um determinado medicamento, como, por exemplo, uma indução anestésica que faça uma depressão respiratória, ou faça uma arritmia cardíaca, são coisas que podem acontecer e que o cirurgião, claro, eles têm que estar preparados para essas circunstâncias. Ele tem que ter uma equipe que segure essas coisas. Então tudo começa no pré-operatório do paciente. Tudo começa com a excelente história clínica. Ou seja, o paciente que vai lá queixar do nariz feio, ele tem que contar para o médico qual é a vida dele, o que ele faz, se ele bebe, se ele fuma, se ele teve pais doentes, alguma doença, se ele tem alguma doença diagnosticada, se ele tem alergia a alguma coisa. Então tem todo um elenco de perguntas que é um processo que tem que ser cumprido pelo paciente na primeira consulta que ele vai com o médico. Aí o médico já tem uma ideia do que seu paciente tem. Se o paciente for uma pessoa hígida, saudável e não tem nenhuma doença, então ela está sujeita a coisas eventuais, imponderáveis, uma alergia que ninguém sabia nem poderia acreditar que ela viesse a acontecer. Para isto, existem os protocolos para cada cirurgia. Você não vai fazer uma correção de uma fratura nasal, onde pode sangrar e entupir a garganta do paciente, sem que você esteja protegido por isso. Ou por uma intubação prévia do paciente, ou com um tampão lá atrás, para impedir que o sangue desça, o paciente deitado e aquilo possa asfixiá-lo. São detalhes técnicos que o cirurgião tem que dominar. Além disso, ele tem que ter uma equipe boa. O anestesista dele tem que conhecer essas coisas da máxima segurança ao ato operatório. Todo mundo tem medo de anestesia geral. Eu gosto muito de anestesia geral. Por quê? Porque é mais segura. Se o paciente está numa sala de cirurgia, entubado, ou seja, com tubo na garganta, monitorizado quanto aos batimentos cardíacos, a pressão arterial,
a frequência desses batimentos cardíacos, o índice de oxigenação do seu sangue, tudo isso é monitorizado. Então é claro que o nível de segurança é muito maior. Então, tudo começou com a história clínica do paciente e a orientação do paciente pelo cirurgião, que está apoiado por sua equipe com bom anestesista. Aí nós então estamos trabalhando no sentido de diminuir ao máximo as eventuais complicações que podem acontecer independente da vontade e independente de uma doença prévia. Aí nós entramos na segunda parte, a escolha do local onde o paciente vai ser operado. É óbvio que quanto mais completo for o lugar onde ele está sendo operado, mais segurança ele tem. Ele tem que estar no lugar que tem um centro cirúrgico de primeira linha, onde os protocolos sejam observados, onde os materiais médicos comprados e aplicados tenham sido comprados por um farmacêutico e rastreados até chegar ao corpo do paciente. Ele tem que ter segurança no ato anestésico, ele tem que saber que se houver uma complicação, existe uma equipe ao lado que possa tratar essa complicação a tempo de prevenir complicações mais graves. E ele tem que ter também alcance a uma terapia intensiva, porque nesses meus quase 50 anos de profissão, são raros os casos meus que tiveram que ir para terapia intensiva, mas já houve. E quando acontecem, tem que estar preparado para isso. Ah, mas ele não pode ser operado na clínica? Pode, desde que a clínica tenha um sistema de convênio com o hospital em que, com grande agilidade, o paciente possa ser removido numa situação de emergência. Então nós falamos da história clínica do paciente, da orientação técnica do médico, que tem que entender do conjunto e chefiar a sua equipe. Nós falamos de uma equipe completa e nós falamos do local onde o paciente está sendo operado. As exceções a esta regra, ou essa grande massa de pacientes, porque a maioria dos pacientes da cirurgia plástica, eles são pacientes rígidos, que nos procuram para tratar defeitos congênitos, nariz feio, septo desviado, ou defeitos porque teve 4 filhos e a mama ficou caída, coisas estéticas. Ou então porque nasceu com o dedinho colado, ou porque nasceu com lábio leporino, ou com a orelha avançada. São coisas de pacientes rígidos, saudáveis. Existem cirurgias plásticas em que a doença traz em si algum risco adicional, além dos fatos eventuais e fortuitos que podem acontecer. Por exemplo, tratar de um paciente queimado. Quem trata do paciente queimado é o cirurgião plástico. Uma grande extensão da queimadura, ou seja, mais do que 20% da área da superfície corporal queimada, já classifica esse paciente em paciente grande queimado, e o paciente grande queimado é de alto risco, porque a própria fisiopatologia do organismo na vigência de uma queimadura leva a alterações tais de proteínas, toxinas que são liberadas em grande quantidade e que têm que ser eliminadas pelo rim, e às vezes o paciente pode entrar, por exemplo, em insuficiência renal. Então exigem cuidados especiais. Aí nós já não estamos falando da rotina das cirurgias plásticas eletivas. Nós já estamos falando de casos mais graves, de casos de cirurgia reparadora, tratamentos agudos dessas cirurgias reparadoras. Quando você recebe de um pronto-socorro um paciente com um trauma, vem de um acidente e que está com o rosto todo fraturado, o primeiro trabalho não é cuidar da cirurgia plástica, de recompor os ossos, de cuidar da pele. O primeiro trabalho é de liberar as vias aéreas desse paciente. Então são coisas à parte. Eu diria que para cirurgias eletivas, os riscos são previsíveis e a obrigação do cirurgião é de diminuir ao máximo as possibilidades de complicações.